Podcast do Transporte. Estes são os destaques deste podcast do transporte. De olho em São Paulo, além de dar uma geral sobre a situação da bilhetagem e pagamento da maioria do transporte de passageiros por empresas estaduais, Daniel Bulha, da ABASP, levanta os olhos e mira outro mercado muito grande, que seria o transporte urbano municipal da capital paulista. Logicamente, não posso dizer que não seja a intenção da ABASP, até pensando no passageiro, que para ele essa integração entre os modais, a área metropolitana e no município facilitaria bastante essa mobilidade, não tenho dúvida. O machismo e outros preconceitos contra a mulher podem estar em lugares insuspeitos, como a universidade e nas casas legislativas, como conta a professora da GV e especialista Bianca Tavolari. Também tem isso, tipo, nossa, como você é nova, às vezes até revestido de elogio. Nossa, olha como você fala, como você sabe coisas, você é tão novinha, parece que você tem 15 anos. Então tem uma coisa assim, do gênero acoplado com uma diminuição, mas que é o tipo de coisa que imagino que todas as mulheres que nos ouvem já devem ter passado por situações parecidas ou então vivem isso cotidianamente. E ainda nesta edição, as colunas de Adamo Bazzani, editor-chefe do Diário do Transporte, e de Márcia Pina, editora da Tecnibus, com uma geral nos assuntos importantes do transporte de passageiros. Eu sou Alexandre Pelege. Este é o podcast do transporte, produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. A ABASP é uma associação privada. Ela reúne gigantes do estado como o Metrô Paulistano e a CPTM, além de dezenas de empresas particulares. Para todo esse povo aí, ela opera a bilhetagem pilotando o cartão TOP. É também a primeira Mobility Clearing House privada na América Latina. Mas a gente abre espaço aqui para que o próprio diretor executivo da ABASP, Daniel Bulha, defina melhor o que a entidade faz na prática. O grande intuito da ABASP foi centralizar e unificar tanto a arrecadação do transporte quanto a bilhetagem para os nossos associados. A questão tecnológica, a bilhetagem em si, e a arrecadação, como uma Mobility Clearing House, que nada mais é do que uma compensação, uma liquidação, é um pagamento que a gente faz para os operadores. A arrecadação toda centralizada na ABASP e a gente é que paga os operadores. Esse é o papel principal da ABASP. Daniel Bulha também esclareceu para a gente, para o mercado, como foi o processo para a contratação da empresa Autopass para fazer a gestão da tecnologia de todo o recebimento e envio do cartão TOP da ABASP. A ABASP, ela precisou contratar uma empresa que fizesse um full service, cuidasse não somente da parte tecnológica, como todo o processo de recebimento desses valores, de envio desses valores, de modernização dos equipamentos. Então, aquele momento no mercado, a única empresa que se enquadrava era a Autopass. Inclusive, já era responsável pelo cartão anterior ali, que era o cartão bom, o que também daria uma maior facilidade ali na transição, do cartão bom para o TOP. Então, esse foi o motivo principal aí da escolha da Autopass. Manter bem azeitadas as relações com os participantes da associação e prestar informações para clientes e sociedade em geral deve ser uma operação complexa. Por isso, a gente perguntou ao Daniel Bulha, diretor executivo da ABASP, sobre como são tratadas questões como auditoria, compliance, governança, transparência e mais. Desde a criação da ABASP já foi pensado todo um processo que trouxesse segurança e transparência aos seus associados. Principalmente para a gente ter associados que são empresas públicas, como o Metrô e CPTM, por exemplo, e outras que são concessionárias privadas, mas que também respondem ao poder público. Então, desde o início, foi prevista uma conta unificada de arrecadação no sistema Escrow Account, que é a conta garantia, em que só é possível a movimentação de acordo com os dados previstos na clearing,
A gente tem auditoria externa contratada, auditoria independente, a gente tem o conselho fiscal, conselho de administração, toda uma governança bastante rígida para trazer essa transparência aí para os seus associados. E a fórmula tem dado certo, é o que diz o Daniel. Tanto é assim que a BASP está em clima de ampliação de mercado e vai estar presente na Latibus agora em agosto, na capital paulista. Os detalhes vêm na voz do diretor executivo da associação, Daniel Bulha. A BASP, na verdade, estreou em grandes eventos ano passado, né, no Arena NTP, e foi muito proveitoso. A BASP ela é focada no estado de São Paulo, então a gente busca novos sistemas dentro do estado, tanto de outras regiões metropolitanas quanto municípios menores, e a Latibus surgiu como uma grande oportunidade também. Então, esse ano a gente vai ter uma novidade, não com stand no evento, como a gente fez no Arena NTP, mas uma outra novidade. A gente vai patrocinar o Fórum Paulista de Secretários Municipais de Transporte e Mobilidade. Uma parceria importante aí com o Fórum. Inclusive, aproveitar para agradecer o Dr. Valdeci Fogaça, que é o presidente do Fórum, e o Atílio Pereira, que é o vice-presidente, que nos auxiliaram nessa parceria. Então acho que vai ser uma edição extra desse fórum que é muito importante, né? Todos os secretários ali paulistas reunidos. Num evento que já fala por si só, um evento bastante grande e significativo no mundo do transporte. E se a BASP está de olho em mercados do estado de São Paulo, não podemos deixar de perguntar se a capital São Paulo também está no radar da associação, se é um objetivo. Sem dúvida, o objetivo sim, acho que a BASP foi pensada para que se unificasse e trouxesse uma experiência integrada para o passageiro. Logicamente, a gente está falando de um sistema complexo, como o do município de São Paulo, um sistema bastante grande, então demanda-se tempo, projetos, planejamento para isso. Logicamente, não posso dizer que não seja a intenção da BASP, até pensando no passageiro, né, que para ele essa integração entre os modais, a área metropolitana e no município facilitaria bastante essa mobilidade, né? Não tenho dúvida. Ou seja, os corredores da Latibus estarão animados com o trânsito de players querendo saber de novos negócios, novos produtos e inovações. A Latibus Transpúblico se transformou na prática num grande hub do transporte, não é? Porque além dos estandes, da apresentação de produtos, de novidades e atualizações, vai ter lá o seminário NTU com muitos temas atuais. Vai ter esse importante encontro que é o Fórum Paulista de Secretários Municipais de Transporte e Mobilidade e todo o networking de mercado. Enfim, todo mundo vai estar lá, inclusive nós do podcast. Podcast do Transporte. E por falar em tecnologia e em Latibus, Márcia Pina, editora da Tecnibus, chega com sua coluna aqui no Podcast do Transporte, trazendo notícia em primeira mão. Olá, hoje o assunto é a Latibus 2024, que acontece em agosto em São Paulo. A Feira Latino-Americana do Transporte, que se consolida como o maior evento da região ligado à mobilidade e ao mercado de ônibus, promete ser um sucesso. Com todos os espaços comercializados desde o ano passado, a feira terá mais de 150 marcas expositoras, divididas em cerca de 100 estandes. A organização da Latibus espera reunir 15 mil visitantes nos 3 dias do evento. E nesta edição teremos uma novidade muito bacana que eu trago aqui para vocês em primeira mão. É a oficina de tecnologia. Essa programação especial e inédita será realizada em 8 de agosto, com a presença dos principais players do mercado. Serão 3 painéis que abordarão temas como bilhetagem eletrônica, meios de pagamento e as tecnologias que contribuem para uma mobilidade mais eficiente e mais humana. É imperdível, né? E lembrando que além da feira, a Latibus também conta com uma extensa grade de conteúdos, com o tradicional seminário NTU, o seminário da Abrat e o Fórum do Transporte Sustentável e muito mais, né? Com certeza a gente se encontra lá. Aqui é Márcia Pina, editora da Tecnibus. Podcast do Transporte. Juntos, eu e Adamo Bazani tocamos há mais de 10 anos o Diário do Transporte. E é de lá que Adamo traz toda semana os destaques do setor de transporte de passageiros. E hoje ele vem com um assunto que é muito polêmico.
Olá, trazendo um dos destaques da semana do Diário do Transporte, a 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a Buser, o aplicativo de ônibus rodoviários, pagasse uma indenização de R$20 mil para 2 passageiros que se sentiram lesados por terem problemas durante a viagem. O ônibus quebrou. De acordo com esses passageiros, houve atrasos na ida e na volta no trajeto Rio-Brasília de mais de 6 horas, somados esses atrasos, e também o ônibus estava muito sujo. Além disso, os passageiros disseram que o local de embarque e desembarque foi mudado sem a prévia anuência deles, inclusive eles ficaram perdidos. A Buser, na primeira instância, que já tinha sido condenada, ela alegou que essa responsabilidade não era dela, porque ela era apenas uma intermediadora de passagens de venda das viagens, e que a prestadora de serviço, a empresa de fretamento, seria responsabilizada integralmente. No entanto, a justiça não entendeu dessa maneira e negou o recurso da Buser, dizendo que ela sim é responsável porque ela faz parte da cadeia de fornecimento de serviço. É uma decisão importante, confirma já outras decisões que dizem o seguinte: a empresa de aplicativo ela tem sim responsabilidade, mesmo que a falha for da empresa de fretamento. É claro que ainda não há uma visão única da justiça, há decisões que dizem o contrário. No entanto, sob o aspecto do consumidor, é importante que a maior parte das decisões estão compartilhando a responsabilidade de eventuais problemas entre a operadora do ônibus em si, a empresa de fretamento, e a chamada intermediadora, que é a empresa de aplicativo. Esses e outros destaques você confere no Diário do Transporte, www.diariodotransporte.com.br. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. Em agosto será realizado o maior evento voltado para transporte coletivo e mobilidade da América Latina, a Latibus Transpúblico 2024. Além da feira que apresenta os principais produtos, serviços e lançamentos da indústria de ônibus, autopeças, acessórios e dos provedores de tecnologia, o seminário NTU irá discutir os temas mais relevantes do setor, com a presença de autoridades, especialistas e profissionais do mais alto nível. O evento é uma realização da OTM Editora e tem o apoio do Podcast do Transporte. Latibus Transpúblico, Seminário NTU 2024, de 6 a 8 de agosto no Expo São Paulo. Não perca, faça já a sua inscrição. Podcast do Transporte. A Abrat, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. Um pesquisador perguntou a uma professora da rede pública da periferia de São Paulo por qual motivo ela não caminhava até a escola onde lecionava, já que a distância de apenas 2 quilômetros de sua casa não justificava qualquer modo de transporte motorizado. A resposta foi simples, porque já fora assaltada 2 vezes. A insegurança pública, consequência natural de cidades excludentes, juntou-se à insegurança viária como fator definidor de escolha. Muita gente não caminha apenas por falta de calçadas ou porque as calçadas são ruins, mas por medo de ser assaltado ou assediado.
A violência é uma das facetas mais visíveis de cidades que decidiram alargar ruas ao invés de melhorar e ampliar suas calçadas. São cidades que optaram por desenhos urbanos que privilegiam o isolamento no automóvel, ao invés de estimular e permitir o encontro de pedestres. A agorafobia tornou-se, não é de hoje, a doença do cidadão moderno. Temos medo de estar em espaços abertos ou entre pessoas que não conhecemos. Junte-se a isso a pressa urbana e teremos uma cidade hostil. Uma cidade sem locais de encontro ou convivência, sem opções de lazer e descanso para idosos, nem local onde crianças possam circular e brincar. As consequências para a saúde física e mental são evidentes. Uma cidade onde as pessoas não se encontram, não conversam, não trocam experiências, nem possuem locais de convivência e lazer, é a cidade que privilegia a exclusão, que prescinde do humano como fator de animação. Não há misturas de hábitos, nem de culturas. Os iguais preferem se reunir em busca de uma vivência privada e de sua autoproteção. O diferente torna-se inimigo, algo a ser excluído e apartado e contra quem se devem erigir barreiras e segurança. Insegurança pública e mobilidade urbana são inimigas brutais. Quanto mais violenta a cidade, mais carros se espremerão nas ruas a exigir mais e mais espaços de ruas e menos cuidados com as calçadas. Mais pessoas irão se encapsular em condomínios e shoppings, renunciando ao uso livre e coletivo da cidade. O resultado final nós já temos ao alcance da vista. Ainda é possível evitar o pior. Podcast do Transporte. Para uns e outros, talvez ainda seja novidade falar de gênero e transporte. Uma novidade até mesmo encarada com certa desconfiança, como se fosse apenas um modismo ou coisa assim. Mas a professora, pesquisadora, mestre e doutora Bianca Tavolari vem hoje à nossa sessão Mulheres do Transporte para mostrar como o gênero define rotas, padrões de uso e muito mais em nossas cidades. São Paulo já tem alguns dados que mostram isso pra gente, que esse padrão casa-trabalho, essa mobilidade pendular, ela é masculina independentemente da classe. E que mulheres, elas vão parar no supermercado para fazer compra, parar na creche para pegar o filho, parar na casa de um parente porque tem um trabalho de cuidado de alguma pessoa idosa, parar na farmácia para comprar remédio. Mulheres, então, dificilmente fazem trajetos tão longos, né? E isso tem uma coisa clássica. Basta você olhar as pessoas que andam na rua, mulheres sempre estão caminhando com a sacolinha. Porque teve que parar em vários outros lugares. Sacola de feira, sacola de farmácia, carregando criança no colo. Então, isso tem impactos, por exemplo, quando a gente pensa em políticas para bilhete único. Se você coloca uma janela em que você permite que tenha a isenção do próximo bilhete, e essa janela é linear, ou seja, você não faz diferenciação para quem é usuário, você penaliza quem tem que fazer as diversas paradas. O olhar duro, tradicional, não enxerga isso, que homens e mulheres fazem um uso bem diferente tanto da cidade quanto dos transportes. Mas e aí? Isso é simplesmente uma questão de gênero? Bianca Tavolari, pesquisadora e integrante do Conselho Consultivo do Instituto dos Arquitetos do Brasil, tem a resposta. Quando, por exemplo, eu falo do padrão de mobilidade das mulheres, que é distinto, essa não é uma questão só para quem estuda gênero, isso é uma questão de política pública, isso é uma discussão de desigualdade, isso é uma discussão de como a gente forma as nossas cidades. A especialista Bianca Tavolari destaca ainda a existência de um momento inicial de se buscar, digamos assim, um paliativo para situações de preconceito e assédio, e há outro momento de trazer transformações profundas e duradouras. Se a gente instaura uma política pública reconhecendo essa desigualdade, a gente está defendendo implicitamente que sim, o trabalho de cuidado é mesmo das mulheres e dos homens não, né? Então, isso é difícil, no caso do vagão também, né? Porque o caso do vagão vamos admitir então que as mulheres são objeto de violência dentro do transporte. E que isso vai continuar sendo assim, né? Então tem uma dimensão do que dá para fazer no momento de agora e o que a gente projeta para o futuro. Bianca Tavolari é especialista em política urbana, com temas que têm a ver com direito à cidade e planejamento urbano. Ela nos contou ainda sobre as barreiras que ela e outras mulheres enfrentam até para serem ouvidas na hora da discussão dessas questões, e que o comportamento de desconfiança com mulheres, principalmente mais jovens, não poupa nem ambientes mais ilustrados como a universidade. Ouça o que diz Bianca Tavolari. A academia não está livre de reproduzir desigualdade de gênero, especialmente para mulheres jovens, né? A gente tem toda uma dimensão
do que é ser alguém que é ouvido, alguém que pesquisa e produz conhecimento, reconhecido pelos pares, reconhecido na esfera pública. No meu caso, eu tenho um privilégio porque eu sou branca, né? Para mulheres negras, isso é ainda mais difícil, é uma dificuldade de entrada, de inserção. Além disso, eu também sou muito privilegiada, no sentido de que desde muito cedo pude estudar sem precisar trabalhar. Acho que talvez a dificuldade seja mais por cobrar critérios mínimos de padrão de políticas públicas e de que as evidências sejam levadas em conta e que a democracia seja levada em conta. Para Bianca Tavolari, o machismo também vem numa versão adoçada, mas que esconde interesses gigantes. Ela dá o exemplo. Porque uma vez que a gente altera um plano diretor, altera uma lei de zoneamento, tem gente que fica rica do dia para a noite sem ter feito nada. Então, os interesses que existem nesse tipo de discussão de regulação de propriedade, eles são difíceis por si só. Mas também tem isso, tipo, nossa, como você é nova. Às vezes até revestido de elogio. Nossa, olha como você fala, como você sabe coisas. Você é tão novinha, parece que você tem 15 anos. Então tem uma coisa assim, do gênero acoplado com uma diminuição. Mas que é o tipo de coisa que imagino que todas as mulheres que nos ouvem já devem ter passado por situações parecidas ou então vivem isso cotidianamente. Podcast do Transporte. Ô, Bianca, que prazer te ouvir, minha cara. Sabe que eu nunca tinha pensado nas coisas que você falou? E olha que eu tenho muita quilometragem de ônibus, com pacote, pacotinho, pacotão e criança. Mas é mesmo, né? Quando criam as linhas de ônibus, eles só pensam que o pessoal sai de manhã para trabalhar e volta no fim do dia. E não se dão conta que a gente desce no meio do caminho. Para na farmácia, passa na padaria, no mercado e vai ajudar aquela tia que tá meio doentinha. E tome ônibus. Estou com você. E daqui do meu cantinho, vou torcer para ter cada vez mais mulheres tomando conta do vai e vem dessas linhas, de um jeito que tenha ônibus e lugar para todos. Este é o meu ponto de vista. E este aqui é o meu ponto. Fui! Este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Eu sou Alexandre Pelegi e agradeço sua atenção e sua audição. Em meu nome, no Diário Bazani, do Diário do Transporte, também de Marcelo Fontana, da OTM Editora, e dos colegas da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Você já sabe, né? Conto com sua torcida para o Podcast do Transporte no primeiro prêmio FETPESP de Comunicação. Estamos com 2 indicações na categoria Podcast e uma na categoria Internet, com artigo de Adam Bazani, do Diário do Transporte. Chique, né? A premiação será agora, no dia 27 de junho, aqui em São Paulo. Esta é uma produção do Podcast do Transporte, feito pela Toda Onda, com Fátima Mesquita no texto, Lala Moreira na edição, Letícia Patu, Mari Camargo e Marcela Senise na produção, locuções de Meg Vicente, voz padrão, Irineu Toledo e direção de Luiz Henrique Romagnoli. Um produto, Diário do Transporte, OTM, Tecnibus e ANTP. Gostou do Podcast do Transporte? Então distribui sua empresa em seus grupos, para os seus amigos, compartilhe nosso link. Outras ações são bem-vindas. Comente, curta, clique no sininho, dê joinha, enfim, ponha nosso podcast na estrada. Assim, todas as sextas, nosso canal no YouTube tem cortes especiais com as matérias e nossas mídias sociais. Agradecemos sua participação. Até o próximo episódio. Um abraço. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. A Abrat, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial.
Abrate, a associação das melhores empresas de ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Em agosto será realizado o maior evento voltado para transporte coletivo e mobilidade da América Latina, a Latibus Transpúblico 2024. Além da feira que apresenta os principais produtos, serviços e lançamentos da indústria de ônibus, autopeças, acessórios e dos provedores de tecnologia, o seminário NTU irá discutir os temas mais relevantes do setor, com a presença de autoridades, especialistas e profissionais do mais alto nível. O evento é uma realização da OTM Editora e tem o apoio do Podcast do Transporte. Latibus Transpúblico, Seminário NTU 2024, de 6 a 8 de agosto no Expo São Paulo. Não perca, faça já a sua inscrição. Podcast do Transporte. Apoio BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte.